E aí, se a primeira coisa que vem à cabeça quando se pensa em física são aquelas fórmulas super complicadas, olha, talvez o começo da história seja outro. Na verdade, tudo parte de uma ideia bem mais simples, bem mais pé no chão. Bora ver isso? Pois é, né? Será que a física é só isso? Um monte de fórmula difícil? Essa é uma barreira que, poxa, muita gente sente. A gente bate o olho naquelas equações e já pensa que é pura matemática abstrata. Mas, e se o verdadeiro ponto de partida for uma coisa que a gente faz todo santo dia? É isso aí, medir. Simples assim. Antes de existir qualquer fórmula, qualquer cálculo, a física nasce do ato de medir as coisas. Sabe, antes de poder calcular qualquer coisa, a gente precisa saber o que dá para medir. É essa ideia que separa uma observação qualquer da ciência de verdade. Ok, então vamos lá. Seção 1. A física começa com a medição. É aqui que a gente constrói a base de tudo. O fundamento da física não é a matemática, como muita gente pensa, mas sim o ato de quantificar, de dar número para o mundo à nossa volta. E para fazer isso, a gente precisa de um conceito que é chave. E esse conceito é o de grandeza física. O que é isso? Bom, é basicamente qualquer coisa que pode ser medida e que a gente consegue expressar com um número e uma unidade. Parece simples, né? Mas essa ideia é super poderosa. Se dá para medir, se dá para colocar um número e uma unidade do lado, então é uma grandeza física. E olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. De um lado, o que é uma grandeza física, do outro, o que não é. Por exemplo, o comprimento de uma mesa. A gente pega uma trena, mede e fala, tem tantos metros. A massa de uma mochila. A gente coloca numa balança e diz, tantos quilos. O tempo de uma corrida, cronômetro na mão, tantos segundos. Agora, e beleza? E coragem? Ou felicidade? Como é que a gente mede isso com um instrumento padrão? Não dá, né? É por isso que essas coisas não são grandezas físicas. A física lida com o que é mensurável, com números que a gente pode comparar e, muito importante, repetir. Beleza, já entendemos o que pode ser medido. Mas como é que a gente organiza essa bagunça toda? Acontece que nem todas as grandezas são iguais. Existem umas que são tipo os tijolinhos básicos de tudo. São as grandezas fundamentais. Pensa nelas como se fossem as letras do nosso alfabeto. São a base de tudo, são independentes. Sabe, ninguém precisa usar massa ou tempo para definir o que é comprimento. Comprimento é comprimento. Elas simplesmente existem por si só. Oficialmente, o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, define 7 grandezas como fundamentais. São elas: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Ufa! Mas calma, para quem está começando, principalmente em mecânica, 3 delas são as estrelas do show: comprimento, massa e tempo. Elas são a base de, quase tudo que a gente estuda no começo. E é aqui que a mágica acontece. É igualzinho a montar palavras com letras. A gente pega as grandezas fundamentais, nossas letras como comprimento, massa e tempo, combina elas e, tcharam! A gente cria as palavras, que são as chamadas grandezas derivadas. Quer ver? Velocidade. O que é? É só comprimento dividido por tempo. E força? É massa vezes aceleração. Viu só? Com pouquíssimas letras, a gente constrói um vocabulário gigante para descrever o universo. Mas calma lá, que tem mais um nível de organização. Sabe, algumas grandezas só querem saber o quanto. Outras são mais exigentes. Elas querem saber o quanto e para onde. Vamos entender essa diferença? A gente está falando das grandezas escalares e vetoriais. Olha só a diferença. Uma grandeza escalar, tipo massa, fica totalmente feliz só com um número e uma unidade. 5 quilos. Fim de papo. Não faz nem sentido perguntar 5 quilos para onde, né? Já uma grandeza vetorial, como a força, precisa de mais informação. Ela precisa do módulo, que é o valor numérico, da direção, tipo horizontal ou vertical, e do sentido, para a direita, para a esquerda, para cima. Essa informação extra sobre para onde muda completamente o jogo. Para isso ficar bem claro, vamos imaginar uma situação. Uma pessoa anda 3 metros para frente e logo depois anda 3 metros para trás. Se a pergunta for qual a distância percorrida, a resposta é simples. Os pés dela andaram 3 metros na ida e 3 na volta. Total, 6 metros. Isso é uma soma escalar, simples e direta. Agora, se a pergunta for sobre o deslocamento, a resposta muda para zero. 0 metros. Por quê? Porque deslocamento é um vetor. Ele leva a direção em conta. Os 3 metros para frente foram cancelados pelos 3 metros para trás. No final das contas, a pessoa voltou exatamente para o mesmo lugar de onde saiu. Olha que doido, o mesmo movimento, mas 2 respostas totalmente diferentes, só porque uma é grandeza escalar e a outra é vetorial.
Certo, já entendemos os tipos de grandezas. Mas e na vida real? Como é que funciona esse processo de medir? É tudo tão perfeitinho, tão exato quanto a gente imagina nos livros? Fica aí a pergunta. Existe medição perfeita? Dá pra gente medir algo com 100% de exatidão? No mundo ideal, quem sabe? Mas na prática, em qualquer laboratório, em qualquer experimento do mundo real, a resposta é um pouquinho mais complicada. E a resposta é não. Simplesmente não. Absolutamente toda medição tem uma incerteza. E o ponto mais importante é este: isso não é um erro, não é uma falha, é honestidade científica. É reconhecer as limitações dos nossos instrumentos e ser transparente sobre até onde a gente pode confiar nos nossos dados. A ciência não finge que tem resultados perfeitos, ela aprende a lidar com a realidade como ela é. E para entender essa incerteza, a gente fala de dois tipos de erro. O erro absoluto é a diferença direta. Pensa assim, se uma parede tem 2 metros e a medição deu 1,98 metros, o erro absoluto foi de 0,02 metros. Fácil. Mas o erro relativo é o que nos diz o quão importante esse erro é, comparando ele com o tamanho total da medida. E isso faz toda a diferença. Olha só esse exemplo de uma receita de bolo. Um erro absoluto de 5 gramas num saco de 5 quilos de farinha é um erro relativo minúsculo, coisa de 0,1%. Isso não vai mudar nada no bolo. Agora, pega esses mesmos 5 gramas de erro, mas num pacotinho de fermento que só tem 5 gramas. O erro relativo foi de 100%. Acabou a receita, o bolo não vai crescer. Percebe? O mesmo erro absoluto, mas com impactos completamente diferentes. Tá, mas e aí? Como é que cientistas comunicam o nível de precisão de uma medida? A resposta está nos algarismos significativos. Eles não são só números jogados ali. Eles são uma linguagem, uma forma de dizer, olha, é até aqui que eu confio na minha medição. Se liga só, na ciência, 2,3 não é a mesma coisa que 2,30, que também não é a mesma coisa que 2,300. Aquele zero no final não está ali de enfeite. Ele está gritando para todo mundo qual é a precisão do instrumento. Escrever 2,30 significa que o aparelho usado era mais preciso do que um que só conseguiria medir 2,3. Colocar um zero a mais que não foi medido, isso seria inventar precisão, seria desonestidade científica. E como a gente lida com essa incerteza que sempre existe? Simples. Repetindo, medir uma coisa uma única vez não é o bastante. O que se faz é medir várias e várias vezes e tirar uma média. Isso aumenta e muito a confiança no resultado. A ciência não se baseia em um acerto de sorte, ela se baseia em resultados que podem ser reproduzidos de novo e de novo e de novo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? Pensa bem, se cada tijolinho que a gente usa para construir o conhecimento, ou seja, cada medição, é, por natureza, imperfeito, como que a gente consegue construir pontes que não caem, enviar foguetes para o espaço e criar tecnologias que simplesmente funcionam? A resposta, no fim das contas, está em entender, em quantificar e em gerenciar essa imperfeição. É transformar o que parece uma fraqueza em uma parte honesta e, na verdade, muito poderosa do método científico.